Já estamos de volta com Hora Geral ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Deixa eu aproveitar rapidamente e mandar um abraço para meus amigos feirantes. Eu tenho sempre o hábito de ir à feira. No domingo, às vezes eu vou na Ricardo Pinto, ou vou ali próximo da Afonso Pena, ali perto do Canal 5 também, né? Ou ali era na Francisco Glicério, agora ficou naquela rua paralela, ali no bairro da Encruzilhada. Mas eu sempre gosto de ir à feira, tenho amigos da feira. E eles comentam, alguns deles, falam assim, olha, a gente acompanha a Hora Geral, às vezes a gente assiste à tarde, porque de manhã a gente está aqui na feira, mas como hoje é segunda-feira, não tem feira, eles estão acompanhando nesse horário. Um abraço aos meus amigos feirantes, em nome do Adão, que é o presidente do Sindicato dos Feirantes aqui na nossa região, tá certo? Vamos conhecer um pouco mais de esporte agora no Hora Geral. Vamos lá! O quebra-cabeça do Santos está prestes a ganhar mais uma peça para que Anderson Moreira consiga montar um time de verdade. É o que nós santistas esperamos. Embora ainda não haja confirmação oficial, o clube pode anunciar Wesley, o zagueiro de 26 anos, foi liberado pelo Grêmio durante pré-temporada em Gramado, no Rio Grande do Sul, para acertar empréstimo ao Peixe. A provável chegada de Wesley ajuda a suprir a saída do experiente Edu Dracena, prestes a assinar contrato com o Corinthians. A contratação é que Wesley perdeu espaço no Grêmio quando Anderson Moreira era o comandante da equipe. Bom, vamos ver, espero que dê certo, que ele possa aí se agregar a um time do Santos Futebol Clube para termos grandes resultados nos campeonatos desse ano de 2015. Nosso convidado de hoje, Rodolfo Bonafim. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. Você é climatologista e também, de vez em quando eu estou ouvindo a CBN, eu ouço você com as suas previsões, né? Ou seja, o climatologista, explique para o nosso telespectador, ele só cuida do clima? Como que ele faz? Qual o estudo, a finalidade, de fato, do climatologista para que os nossos telespectadores possam ligar e fazer perguntas para você, meu amigo Rodolfo? Bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelo convite. Isso, a satisfação aqui. é nossa. Bom, o climatologista, ele tem uma formação muito ampla, né? Ele pode ser um geógrafo, uma pessoa que se formou em geografia, que se especializou nessa área, pode ser um geólogo, pode ser um meteorologista também, ele tem uma variação bem diversificada, né? E a gente trabalha não só assim, né? O climatologista não se preocupa muito com a previsão a curto prazo, é a previsão a longo prazo. Por exemplo, a tendência do verão 2015, a tendência do inverno 2015, como era o clima no passado, para poder entender o clima de hoje. Sim. Então a gente faz às vezes um trabalho de arqueologia climática também, né? Então o climatologista tem uma visão um pouco mais ampla que o meteorologista, que é aquele que está preocupado no dia a dia. Vai da praia hoje, vou sair de guarda-chuva. Esse é o meteorologista. Esse é o meteorologista, que também pode ser um climatologista, ele pode se especializar também nessa área aí, né? Agora, o Rodolfo, me diga uma coisa. O nosso telespectador está vendo aí um emblema na sua camisa, que é Amigos da Água. Eu conheço meu amigo Scandon e sei que Amigos da Água é uma ONG, ou seja, é uma organização não governamental. Qual a função da ONG Amigos da Água? Então, o Amigos da Água fez 15 anos, agora em dezembro, dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Talvez nós sejamos a entidade focada em água mais antiga da nossa região, né? Então estamos aí sobrevivendo mesmo todas as crises, né? É verdade. E chegamos até a falar há 14 anos atrás, né, um ano depois que a ONG tinha sido fundada, que essa crise poderia acontecer, né? Não fomos muito bem entendidos, né, naquela época, porque era inimaginável que uma crise dessa no estado mais importante da União acontecesse. E demorou 14 anos, mas infelizmente está acontecendo aí, né? Agora, Rodolfo, um outro aspecto. A gente tem observado nos telejornais as informações que estão usando o terceiro, se não me engano, o último volume morto do Cantareira para tentar suprir o abastecimento de água na cidade de São Paulo. O que pode acontecer de pior, como até um alerta para a população de São Paulo, mas principalmente para os nossos telespectadores com relação à água? Então, existe até um portal de notícias científicas, eu conheço até o diretor, o redator, que ele é, na verdade, também um cientista.
né? Ele é uma pessoa que tem uma formação muito ampla, muito bacana, e ele fez uma projeção no site dele do que pode acontecer com Cantareira. Então, ele acredita que em março, através de projeções de cálculos... Março agora. Março agora. Estatísticas que o Cantareira estará morto. Ou seja, o volume morto já está morto. E o Cantareira também deverá estar morto até março. E para reverter isso, precisaria o quê? De muitas chuvas? Existe algum processo, algum estudo que você conheça que possa melhorar aí esse índice do Cantareira? Se a gente depender da natureza, teria que chover demais, né? Esse é o problema. Chovendo demais também vai causar transtorno na população. O problema de pessoas que podem até ser levadas por enxurradas, doenças associadas às enchentes. Então, a chuva tem que vir na medida certa, né? Nem muito, nem menos. Mas para poder recuperar o Cantareira, precisaria pelo menos uns 2 anos de chuvas regulares, sem seca, sem estiagem como essa que nós estamos vivendo agora. E a população de São Paulo pensa assim, poxa, mas tem chovido tanto em São Paulo, inclusive nesses últimos dias, da semana passada, isso não é suficiente para trazer o Cantareira em níveis aceitáveis? Essa também é uma indagação que eu faço a você. O fato de chover em São Paulo não significa que só choveu em Cantareira. Pode ser que tenha chovido no centro de São Paulo e onde teria que chover, não choveu. Né? Muitas vezes, quando vem as notícias, choveu em São Paulo, alagou São Paulo. Aí quando a gente vai ver, alagou um bairro de São Paulo, o outro não choveu nada. É o que acontece com as represas também. O sistema Cantareira ele é muito grande, tem várias represas associadas. Às vezes pode chover bem numa represa, por exemplo, em Nazaré Paulista, em outra em Atibaia não chover nada. Então as chuvas têm sido muito irregulares, mesmo na cidade de São Paulo, esses trovoadas que têm acontecido. Aqui em Santos não tem acontecido trovoadas, nem isso, nem esse refresco que nós estamos tendo. São Paulo está tendo alguma chuva, mas essa chuva é totalmente insuficiente para que haja recuperação hídrica. Nós estamos conversando com o Rodolfo Bonafim, ele é climatologista. E nós estamos vivendo um momento muito quente, muito abafado. Inclusive, a capa do Boc News mostra aí uma bolha, né? E o que nós entendemos? Que esta bolha, ela acaba fazendo com que nós fiquemos envolto a ela e, lógico, não entra água, não entra ar, e isso deixa um clima muito abafado. Eu tenho observado também, inclusive, que na madrugada nenhum ventinho tem corrido. Nós temos ali, inclusive, a foto ali do Boc News mostrando ali, ó, bolha de calor. E ao fundo, a nossa cidade de Santos. Ou seja, esse aumento da temperatura que nós estamos observando nos dias de hoje, Rodolfo, é algo que já era esperado, a tendência é piorar, o tal efeito estufa que a gente não ouve mais ainda tem influência com relação a essas altas temperaturas. O fenômeno El Niño, que não se ouve mais, ele também aí tem algum reflexo nisso. Tente explicar para os nossos telespectadores a respeito dessas altas temperaturas, que, sinceramente, eu tenho 51 anos, nasci em Santos, eu não me lembro de temperaturas e de dias tão quentes como os atuais. Então, Douglas, o El Niño, ele foi esquecido até, porque é tanta mudança climática, são tantas variáveis novas que têm aparecido, por melhor que seja o sistema de computação, temos computadores super velozes aí, calculando aí o tempo, o clima, mesmo assim, algumas variáveis, como por exemplo, o aquecimento global, o aquecimento das cidades, isso daí não está sendo muito levado em conta nesses cálculos. Sim. Então, isso está deixando muito meteorologista e climatologista de cabelo em pé. O El Niño, ele existe sim, ele foi ignorado no começo, até março do ano passado, o pessoal da NASA tinha falado que esse El Niño ia ser um El Niño muito forte, muito semelhante àquele de 1997, 98, que foi o maior do século XX, né? Esse El Niño não se confirmou da forma como a NASA tinha previsto, foi um El Niño bem mais brando, bem mais fraco, mas ele está aí, subjacente, e também está fazendo com que essa tendência de mais calor e menos chuva na nossa região. Você tem alguma previsão de chuvas para esses próximos dias, meu amigo Rodolfo? Então, as chuvas poderão vir entre quarta e quinta-feira. Mas não sabemos até a que ponto essa chuva vai ser benéfica para a população, para nós todos, né? Porque pode vir uma chuva que não seja daquilo que as pessoas estão esperando. Talvez uma chuva contínua de 2, 3 dias, isso talvez não aconteça. O que está acontecendo agora, Douglas? A lei do calor é a falta de chuva. Por exemplo, em São Paulo está chovendo tem uma trovoadinha todo dia. Aqui na Baixada nada, desde o dia 2 que não chove.
Isso. Rio de Janeiro, né? Está muito seco. E isso vai fazendo com que as pessoas tenham a sensação de calor aumentada, essa irritação, as madrugadas muito quentes, madrugadas com 30 graus às 2 horas da manhã. É demais, Nossa, né? eu nunca vi isso. 30 graus, né? Umidade relativa de 70%, dá uma sensação de 33, 34 graus para quem está na rua. É um absurdo. Aproveitar com você como climatologista, eu acho que tem até algumas dúvidas do telespectador. Quando a gente fala umidade de 70%, o que a gente pode entender? Que é um índice muito alto de umidade. A umidade não é bom? Ou seja, qual é o índice ideal de umidade do ar para que o telespectador possa entender, Rodolfo? A umidade é muito bem-vinda, principalmente na época do inverno. Porque, por exemplo, em São Paulo, no interior, fica mais seco. E aqui vira um paraíso. Fica um climazinho gostoso, agradável, mais umidificado. Agora, no verão, com temperaturas altas, ela só empurra a temperatura para cima, no caso da sensação térmica. Então, às vezes, você está com 35 graus. É a chaleira. Parece Como se fosse uma chaleira. Estampa a chaleira e sai aquele vapor. Exato. Né? Então, isso que acontece justamente, essa umidade muito alta no verão acaba empurrando a temperatura que eu digo assim, a sensação térmica para cima. O que é uma característica do nosso verão é ser quente e úmido. Né? E com falta de chuva. Antigamente, pelo menos, você tinha chuvas de janeiro. Né? As famosas zonas de convergência do Atlântico. Chegava a frente fria, encostava no estado de São Paulo, ficava parada por alguns dias, trazia a umidade da Amazônia e aí ficava chovendo por vários dias. Você tinha um grande refresco do calor e também beneficiava justamente as represas, os rios de todas as regiões. Isso não está acontecendo desde o ano passado e esse é um tema de debate que até agora ninguém conseguiu dizer exatamente por que nós estamos vivendo uma fase tão seca, principalmente nos verões. O Rodolfo, o Luiz Leite, do José Menino, faz a seguinte pergunta pelo 3041-6777. Esse é o verão mais quente de todos os tempos? Vai ter chuva por aí? Então, o que acontece é o seguinte, existe um aparelho que mede a radiação de calor por metro quadrado. Essa radiação, ela não aumentou em nível assim de instrumentos, né? O que está acontecendo justamente é isso. É uma sensação térmica piorada por causa da umidade, que é típica da nossa região, e também pela falta de chuva. Até agora não temos dados para saber se realmente o verão vai ser mais quente. Mas, obviamente, é um verão muito quente. E com falta de chuva, a coisa se agrava mais ainda. Eu comentava, inclusive, no bloco anterior, você estava acompanhando na recepção, que por mais que o governo de São Paulo esteja repetindo por várias vezes que não vai haver necessidade da racionalização, e eu julgo isso muito preocupante, nós não podemos racionalizar com conscientização, sendo que nós temos as nossas necessidades, Rodolfo. Ou seja, essas altas temperaturas, você é obrigado a tomar mais banhos por dia, você tem que comer, se alimentar, você toma mais água. Então, no meu entendimento, é difícil a conscientização com a necessidade, entendeu? Se você, de repente, tem um bom tempo, um bom clima, lógico que você vai colaborar com a conscientização. Agora, entre a conscientização e a sobrevivência, eu acho que as pessoas têm que sobreviver, não é? Então, Douglas, é o seguinte, a ONG Amigos da Água trabalha com ecologia humana. O que é isso? A gente precisa estar bem, cérebro, mente, corpo, tem que estar bem para poder proteger o meio ambiente. Então a gente tem que estar bem consciente do que está acontecendo e para que essa consciência ela seja propagada a todos os outros próximos da gente, seja multiplicada, é necessário que nós tenhamos um conforto climatológico, um conforto humano perfeito. Então, a falta de banho é uma coisa que vai agredir o ser humano. Então, logicamente que existe um limite muito estreito, muito fino, muito tênue entre você economizar e também você acabar sendo prejudicado. Economia racional, tem que tomar banho, né? E esse banho não pode ser também um banho muito rápido. Tem que ser um banho de acordo com a higiene. Higiene pessoal é tudo. Então nós acreditamos assim, economia racional da água, uso racional da água, mas também com inteligência e com responsabilidade, sabendo que o ser humano necessita justamente da água em todas as suas formas, seja para beber ou seja para tomar um banho, higiene, sobreviver, inclusive sobreviver a esse calor horroroso que está aí, porque isso faz parte, inclusive, a falta de banho, vamos dizer assim, a falta de água, faz com que as pessoas fiquem mais irritadas. Exatamente. E aí vão ficar mais inconscientes ainda, vão ficar com raiva da situação e aí pode piorar, inclusive, o problema do uso racional da água. Então, tem que usar a água de forma
parcimoniosa, né? E também aproveitá-la na medida do possível para que seja feita essa ecologia humana dentro do limite. O Rodolfo, eu tenho que chamar intervalo mais rapidamente. Tem a pergunta do Renato Duarte do Gonzaga. Como são feitas as previsões e estudos de um climatologista? Você depende de satélite, de informações de algum outro instituto? Responde agora? Pode ser. Bom, olha, Renato, é o seguinte, tenho até alguns amigos meus que até começaram a fazer faculdade de meteorologia. Adoram, são fissurados em tempo, né? Só que se desanimaram porque viram tanto cálculo e fugiram. Então hoje eles são assim, eles gostam, eles leem bastante, mas assim, o trabalho do meteorologista, do climatologista é bastante árduo, é muito cálculo, depende justamente de muitos dados de satélites artificiais e estações meteorológicas automáticas espalhadas por todo o Brasil. E pelo mundo também, claro. Eu me lembro de um... Eu acho que ele era meteorologista, né? Você lembra do Narciso Vernizzi? Sim. Inclusive o filho dele, o Celso Vernizzi, está aqui morando já há um bom tempo no litoral sul, em Peruíbe. Eu me lembro até que na Rádio Jovem Pan tinha uma vinheta, né? Narciso Vernizzi, o homem do tempo. Ou seja, era uma audição obrigatória ouvi-lo para saber a previsão do tempo. Lógico que hoje, acredito eu, com mais aparato, com mais tecnologia, é mais fácil de prever, de ter essa informação na previsão do tempo, mas, ao mesmo tempo, não precisamos só depender, no meu entendimento, da previsão, e sim de colaborar para tentar minimizar o desperdício da água, um líquido totalmente precioso. E eu me lembro, rapidamente, Rodolfo, que a questão de alguns anos atrás, principalmente no início do século XXI, as pessoas falavam assim, a gente tem que economizar água, em 2025 tem estudos que vai ter países ou até cidades que não terão mais esse líquido. Isso 2025, a gente está em 2015, né? Faltando apenas 10 anos para esta previsão. E em São Paulo a situação é gravíssima, só para alertar os nossos telespectadores. Rápido intervalo, na sequência tem mais perguntas e o Rodolfo Bonafim, que é climatologista, responde pelo 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.